Graça e paz. Jesus é o Senhor. Amém? Vamos ter um momento de oração? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Bendito é o teu nome, Pai. Agradecemos a Ti por esse momento que aqui estivemos juntos. Poder lembrar da obra do Seu Filho, uma obra perfeita que nos trouxe a Sua presença. Uma obra também muito perfeita, completamente perfeita, que também nos conduz até estarmos um dia para sempre com o Senhor. O Senhor apenas não nos purificou dos nossos pecados passados, mas o Senhor continua nos purificando dos nossos pecados presentes. Bendito é o Teu nome. Obrigado pela obra perfeita do Seu Filho, que foi completamente aceita pelo nosso Pai. Pai querido, nós rogamos a Ti nessa manhã, a nossa expectativa está em Ti, Senhor. O Senhor é a nossa expectativa. É o Senhor que edifica a Sua igreja. É o Senhor que fortalece o Seu povo. É o Senhor que nos anima. É o Senhor que nos abençoa. E é o Senhor que nos guarda. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu és. Louvado seja o Teu precioso nome. Amém. Cada vez que viemos aqui, parece que é a primeira vez, né? Pode ter 10 anos, 20 anos vindo à frente, mas todo domingo, né, Thales? Dá um frio, mas Jesus é o Senhor. Jesus é maravilhoso. Irmão, o sentimento do meu coração hoje seria realmente concluir, né? Acho que conheço 3 domingos aqui com os irmãos, creio que é o momento. Nós estávamos falando sobre a questão da vida interior, da vida do Senhor dentro de nós. E que todos os mandamentos que Deus colocou diante de nós, seja Ele na velha aliança e seja Ele na nova aliança, esses mandamentos são impossíveis naturalmente para que a gente cumpra. Não há como cumprir nem sequer um mandamento de Deus na nossa carne. E só existe uma possibilidade de isso ser feito em Cristo. Ele já sentenciou as nossas vidas, né? Romanos 6. Sabendo isto, que o seu velho homem foi crucificado, né? Então, essa é a sentença de Deus para todos nós. Você e eu não prestamos para nada. E graças a Deus por isso. Mas isso é uma compreensão que nós não temos automaticamente. Não é verdade? Nós não temos automaticamente essa compreensão que nós não somos nada, não prestamos para nada, não servimos para nada. Essa é uma compreensão que Deus vai fazendo isso conosco diariamente. Somos levados o quê? Ao matadouro. Um dia só? O dia todo, o dia inteiro. Filipenses diz que a boa obra que Ele começou, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Então, até lá, nós vamos ter muito que suportar uns aos outros, né? Graças a Deus por isso, né, Alexandre? Então, essa é uma obra, irmão, perfeita, que Ele começou com o nosso espírito e terminará com o nosso corpo. Mas Ele vai concluir. A nossa esperança está no Senhor. Amém? Eu me lembro que Moene, quando ele disse, ele fala, muitos anos atrás que ele falou sobre isso, ele fala assim: se Deus não falasse na sua palavra o que Ele vai fazer comigo, eu não acreditaria. Eu não acreditaria. A tamanha vergonha que ele se via quando ele reconhece que ele é. E não é diferente de nós, né, irmão? Não é diferente.
À medida que vamos caminhando com o Senhor, à medida que vamos avançando, na verdade, à medida que Deus cresce, né? Como diz João Batista, importa que Ele cresça e que nós diminua. Então, à medida que o Senhor cresce, é à medida que eu e você diminui. Não é eu diminuir que Cristo cresce, é Cristo crescendo primeiro e nós diminuímos. E para diminuir, a gente sabe que é muito difícil. É fácil Cristo crescer, mas é difícil nós diminuirmos. Mas à medida que vamos ver no Senhor, vamos ver na perfeição, a santidade, a glória, quem Ele é, o que Ele fez, vai nos tornando pequenininho, né? Vai nos tornando tão pequenos, tão fracos, tão impotentes, e que vamos depender do Senhor para tudo. Mas ainda, com o nosso caminhar, nós falhamos, porque nós não dependemos 100% de Deus. Nós não dependemos 100% de Deus. Nós não fomos levados por Deus às últimas consequências do pó. Pozinho, pó e cinza, né? E muitas vezes nós falamos em nossas orações que nós não somos nada, que nós somos isso, que nós somos aquilo outro, até alguém tocar em nós. Até alguém te desprezar no seu trabalho, até alguém te pisar, alguém te reconhecer você, até alguém falar mal. Eu tenho um versículo para te entrar no sentimento de hoje, de Romanos 8, que Romanos o quê? Mateus 7, só para gente, Mateus 7. Vamos ver se está, por causa do tempo. Vou pegar só um versículo para adiantar, Mateus 7, 24. Vocês já leram? Vamos repetir ele de novo. Vocês já têm de cor salteado esse versículo. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Volte para o capítulo 5, nós já falamos sobre esses dois trechos. Vou ler de novo, diz assim, capítulo 5, versículo 38, diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Ao que quer demandar contigo e tirar a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele. Dá a quem te pede, e não voltes as costas a quem deseja ali que ele empreste. Esse é outro aspecto. Nós falamos da primeira, da honra. Da segunda, as pessoas que querem tirar proveito de nós. A terceira aqui: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vá com ele. É possível? É possível andar com ele 2? Às vezes nós queremos andar nem meia milha com o nosso irmão que nos ofendeu, não é verdade? Aí o Senhor disse: quem te obrigar a andar 1, vá com ele o quê? Vá 2. Vá com ele 2. Irmão, tudo que o Senhor está falando aqui não é normal, natural do ser humano, de Adão. É impossível Adão praticar isso. Impossível. Por isso que o Senhor, pela graça, obrigado Senhor, e nós agradecemos ao Senhor como Paulo agradeceu por Cristo Jesus. Então, olha o que ele diz, continua com o versículo 43. Ouviste que foi dito: amarás o teu e odiarás o seu inimigo. Isso é fácil. Odiar o seu inimigo é da nossa natureza. Eu, porém, vos digo: amai os vossos e orai pelos que vos...
Para que vos torneis o que, irmão? Filhos sorriosos, filhos maduros do vosso Pai, porque Ele faz chover, Ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, né? E via a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Porque se amardes, os que vos amam, que recompensa tendes disso? Não faz os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Agora olha o que ele diz: portanto, sede o quê? Olha, sede o quê? Perfeito. Como que, irmão? Como o nosso Pai é perfeito. Como conseguiremos ser perfeito? Impossível. Não há perfeição em nós, nenhuma. Na verdade, a Bíblia diz que o coração do homem é mau. E tudo que é mal procede de nós. Não há perfeição, não há bondade em nenhum de nós. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque quando Ele veio isso em nós, Ele veio na cruz para morrer pelos nossos pecados. Ele não apenas morreu pelos nossos pecados, mas Ele nos substitui em todas as coisas agora. Ele está nos mostrando algo da sua palavra que é impossível, naturalmente, você e eu praticarmos. E o chamado de Deus para mim e para você é irmão, é se jogar aos pés do Senhor, como fez Maria. Só em Cristo podemos ser perfeitos, porque Ele é perfeito. Não há força, né, em nós, não há vida, não há bondade. A Bíblia diz em Tiago, né, que todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem do Pai das luzes, que não há sombra nem variação. Hoje eu estou muito bem, amanhã a variação muda. Como diz o Romeu, hoje você está no Monte da Transfiguração e amanhã você está no Vale da Depressão. A sombra de variação. Mas Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Agradecemos ao Senhor por isso. Então, quando Paulo chega em Romanos, capítulo 7, que ele vai ver essa luta entre o que ele conhece, certo? Capítulo 7, vamos ver Romanos 7. Romanos 7. Vou pegar a partir do capítulo 7, versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei, o que é o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, Cristo, tenho prazer no Espírito, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, o quê? Outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado e da morte. Da lei do pecado que ele está nos meus membros. Aí ele diz assim: desventurado, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então a experiência que Paulo se encontra, é que muitas vezes nós nos encontramos. É impossível vencer o nosso mau gênio. Você luta contra ele. É impossível perdoar alguém que te feriu de maneira muito dura. É difícil você perdoar. Você já tentou pedir perdão incrédulo? É terrível. Mas em Cristo, irmão, como é precioso você estar em Cristo, porque a glória é toda dele. Irmão, nós não temos nenhum motivo de nos gloriar, nenhum. Tudo que nós viemos fazer,
que edifica, que fortalece, uma coisa boa, só pertence a uma pessoa, a Jesus. A Jesus. Por isso que quando nós queremos servir ao Senhor, queremos buscar o Senhor, não existe outro caminho a não ser estar aos pés do Senhor. Coríntios diz uma fala lá, se não me engano, capítulo 8, diz assim: eles primeiro se deram ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Primeiro é se dar ao Senhor, reconhecer quem Ele é, o cabeça, e depois você serve os irmãos. Então, o que é que ele diz, Paulo? Então a briga dele é o quê? O bem que eu quero, não faço, mas o mal que eu não quero, este faço. Mas aí Deus dá a resposta a ele. Ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Vamos estar em Romanos 8, por causa do tempo. Ele diz assim: agora pois, graças a Deus, né? Agora pois, nenhuma incapacidade há para os que estão em Cristo. Irmão, o que é isso? O que é que Paulo encontrou? Paulo encontra a verdadeira solução para ele caminhar com o Senhor. Em Cristo não há incapacidade, mas em nós há toda incapacidade. Quando existe vários exemplos de irmãos que eles decidiram colocar as leis deles, o que fazer cada dia. Esse dia eu vou ler a Bíblia, esse dia eu vou estudar, esse dia eu vou orar, esse dia eu vou reunir, tudo na nossa força natural, e você não consegue. Você já reparou isso? Você define que você vai estudar sobre aquele assunto, você começa até, mas chega no meio do caminho, para. É aquele chamado de pé e mãos quebrados, né? Não consegue avançar, não consegue caminhar, porque a força está em nós. Irmão, Deus não depositou, né, nem vitória, nem derrota nas nossas mãos. Tudo essas coisas está na mão do Senhor. Deus providencia tudo. Por isso que ele diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Certo? Todas as coisas cooperam. Porque Deus vai providenciar para mim e para você situações que vão trazer para o nosso coração total desespero. Total desespero. Às vezes o filho doente, o marido doente, a esposa doente, desemprego, angústia, dificuldade com o irmão, dificuldade com o outro, problemas aqui lá. Mas a intenção de Deus, diz Lamentações, não é fazer a gente sofrer de bom grado. O propósito de Deus é que eu e você possa se depender 100% dele. Até que isso aconteça, que o homem reconheça que ele não pode levantar da cama sem orar, ele vai ser atribulado. 2 Coríntios capítulo 4, né? Diz assim: em tudo somos atribulados. Em tudo. Marido, filho, mulher, em casa, trabalho, rua. Em tudo somos atribulados. De qualquer maneira nós somos atribulados, para que eu e você, irmão, possa se jogar aos pés do Senhor. Então, a vitória e nem derrota está nas nossas mãos. Quem se preocupa com isso é Adão. O velho homem se preocupa com derrota, e o velho homem se preocupa com derrota. Ele se preocupa com Cristo. Todas essas coisas têm que estar na mão do Senhor. Paulo, em Filipenses capítulo 4, vamos ler? Filipenses 4. Paulo, capítulo 4, vou adiantar, versículo 12. Paulo diz assim, vou pegar o versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser
honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me for. A força de Paulo não estava nele, ele não aprendeu essas coisas. Ele aprendeu a estar em uma pessoa em Cristo. Apesar de ter fome, escassez, o que Deus providencia para ele. Você está caminhando, Deus providencia para nós humilhação. Deus providencia para nós escassez. Deus também providencia para nós abundância. Mas só que na abundância nós nos alegramos e damos glória a Deus. Mas na escassez da humilhação, nós reconhecemos que é Deus. Quando tem a abundância, quase nenhum de nós falamos no grupo: irmão, recebemos uma bênção. Mas quando tem dificuldades, nós colocamos no grupo: irmão, ore, porque tem umas lutas aqui. É verdade ou não? É verdade, irmão. Às vezes, irmão, não confiamos nem na nossa própria oração. Nós confiamos na oração do outro. Não confiamos que muito pode a oração de um justo. Nós nem nos reconhecemos às vezes como justo. Enquanto Deus está te dando aquele momento, aquele problema, para que eu e você se curve diante dele. Quando Deus fala, é diferente quando os irmãos falam, irmão. Quando Deus fala conosco, muda tudo dentro do nosso interior. Muda tudo. A mãe de Eduardo, a experiência dela que ela estava contando, que do marido veio para cá, pegou Covid e faleceu, né? A mãe de Eduardo. E ela ficou muito abatida, muito triste com aquela situação. E não queria nem às vezes entrar naquela casa, na casa dela. Imagine, anos vivendo junto, né? Muito amor, muito apegado um ao outro. Mas aí um dia Deus falou no coração dela que ele queria levar, era o tempo dele de levar ele. Deus falou simplesmente isso ao coração dela. Sabe o que aconteceu? No coração dela entrou uma paz, mas uma paz tão grande, tão grande, tão grande, que ela levantou e voltou a servir ao Senhor. Os irmãos falou isso, falou aquilo outro falou, aquilo outro, um quer consolar, outro quer consolar. Mas, irmão, quando Deus fala, é diferente. Por isso, irmão, que Deus providencia todas essas circunstâncias para mim e para você, para que eu e você possam ouvir o falar do Senhor. Nós precisamos ouvir, irmão. É muito precioso, importante ouvir os irmãos, mas muito mais. Os irmãos confirmam aquilo que Deus está falando com você. É importantíssimo você e eu orarmos e esperar a resposta do Senhor. Isso muda tudo dentro do seu interior. Acaba com tudo. Nós precisamos fazer isso diante do Senhor. Então, as lutas que eu passo, que você passa, você pode até orar por mim. Eu posso até orar por você. Mas a experiência é sua. A Bíblia diz assim: em tudo. Em tudo dai. Não é por tudo, não. É em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Em tudo quer dizer, em tudo que eu passo, eu não vou dar graça da situação do outro. Mas o que eu estou passando, o que você está passando, você deve dar graças ao Senhor. Caiu alguma coisa na sua casa, destruiu alguma coisa, você deve fazer isso. Eu não devo dizer isso. Graças a Deus porque a casa do irmão caiu. É você que tem que fazer. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Então, irmão, a experiência do Senhor é nos mostrando uma coisa, é que nós não podemos, e outra coisa, você não pode insistir. Você já reparou, muita da nossa luta que a gente quer insistir para mudar? Eu tenho esse malzinho, eu tenho essa maneira, eu tenho esse maneira de ser, quero mudança. Eu tenho que acordar amanhã, ser um novo homem. Não existe, irmão, tal coisa. Só existe uma coisa: reconhecer que eu não posso mudar. O Senhor diz que ninguém, por mais ansioso que esteja, diz Mateus, nós podemos acrescentar um côvado.
ou 45, ou 50 centímetros, de acordo com o judeu ou romano. Não podemos acrescentar um côvado acima da nossa cabeça. Ou seja, por mais desesperado que nós estejamos, não podemos fazer nada por nós. Apenas se colocar aos pés do Senhor. E você vai perceber que quando você vai passar por isso, o que vai mudar é imperceptível dentro do seu coração. Deus mudou, Deus fez uma mudança. Eu não tive esforço nenhum. Dos dias que eu tentei, me esforcei para mudar, para tirar aquilo, para que aquilo não acontecesse mais na minha vida, piorou. Mas no dia que eu reconheci que eu não pude, que eu não posso, Deus mudou o meu interior. Que preciosidade. O que é que acontece no meu coração? Glória a Deus. Não foi o meu esforço. Quanto mais você se esforça, mais você vai se afundar. Mas no dia que você entrega a chave ao Senhor, você vai perceber que Deus muda. E a glória é toda dele. É precioso isso. Você lembra Romanos, capítulo... que diz assim, capítulo 10. Diz assim, tende, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo. Deus está chamando eu e você para entrar no santo dos santos. Como? Olha o que ele diz, Hebreus 10, né? 10, 19. Tende, pois, irmão, intrepidez, ousadia para entrar no santo dos santos. Pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Amém? Está mostrando que você é um pecador. Você precisa do sangue todos os dias. Ainda que sua consciência não diga que você errou, mas você é um pecador e precisa do sangue de Jesus. Ao chegar diante do Senhor, Senhor, eu sei quem eu sou, mas eu sei também quem tu és. Aí ele diz assim, pelo sangue de Jesus, pelo quê? Olha que as duas coisas que ele fala, novo, porque todos os caminhos são velhos. É um novo, mas ele apenas não fala novo, ele fala como, irmão? Vivo. Você já viu um caminho vivo? Esse caminho aqui é morto ou vivo? Você pisa nele, tanto faz. Mas quando você é como se fosse um elevador, escada rolante, você se coloca nele, você faz esforço para chegar lá do outro lado? Não. É novo e é vivo. Quando você se coloca em Cristo, Ele te conduz aonde você precisa ser conduzido. Irmão, isso é tão precioso, é tão rico na palavra de Deus, é tão maravilhoso. Quando você se encontra em desespero, querendo mudança, em muitas das nossas lutas e dificuldades, e você diz, Senhor, eu não vou insistir, eu não vou lutar, porque é impossível isso. Aí você se coloca diante do Senhor, e o Senhor muda. Aí você diz, Senhor, foi o Senhor, não fui eu. Glórias a Deus por isso. Oi, irmão. Eu podia citar muitos irmãos da Bíblia, muitos. Passaria aqui tempo falando de cada um dos profetas que eu estudei. Passaria tempo aqui falando de Moisés. Passaria tempo falando de Davi. Mas não precisa. Você precisa pegar o principal. É Cristo que muda. É Cristo que transforma. E a glória é toda dele. Irmão, a única responsabilidade que nós precisamos ter diante de Deus é se colocar nele. Se coloque no Senhor. A Bíblia diz que aqui, como nós lemos em Romanos 7, diz que o homem interior, ele tem prazer na lei de Deus. Certo? Capítulo 7 de Mateus, ele vai falar das duas árvores. A árvore do bem, a árvore do mal e a árvore boa. Qual árvore nós estamos vivendo, participando dela? O homem interior, Cristo, ele tem prazer na lei de Deus. Nós temos esse prazer? Temos esse prazer? De estar na lei, de estar na palavra, de estar em oração, de estar em reunião, de estar na comunhão, desejando que os outros caminhem, fortalecendo uns aos outros. Nós temos prazer na lei de Deus? Se não temos prazer, é porque nós estamos vivendo nessa novo homem, em Cristo. É difícil ler a Bíblia? É porque nós estamos vivendo, lendo e estudando em nós mesmos. No velho homem. O velho homem faz esforço para ler. O velho homem faz esforço para orar. O velho homem faz esforço para reunir. Não tem prazer. Não há alegria. Não há prazer. Por isso que o Senhor nos manda nos voltar para o Espírito.
nos voltar para o Senhor. Aí ele diz aqui Romanos 8. Romanos 8. Agora, nenhuma incapacitação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo... Porque, aí ele diz assim, porque os que se inclinam para a carne, cogita das coisas, mas o que se inclina para o Espírito das coisas, olha o que Deus está falando, coisa interessante, não é se inclinar para as coisas do Espírito, mas se inclinar para o Espírito. Primeiro, há uma inclinação para o Espírito, e se inclinando para o Espírito, nós inclinaremos também para as coisas do Espírito. Primeiro, o que é se inclinar? É se curvar. Ou nós nos curvamos para as coisas do Senhor, ou nos curvamos para as coisas da nossa carne. Quem é o Senhor? Para esse nós nos inclinamos. Para esse nós nos inclinamos. Então, se queremos ter vida vitoriosa em Cristo, viver aquilo que Mateus capítulo 6 e 7, eu e você precisa se inclinar, reconhecer que só por meio do Espírito Santo é que eu posso viver as coisas do Espírito. Não há, irmão, possibilidade de viver as coisas do Espírito, não nos inclinando, não reconhecendo o seu senhorio. Não há como. Então o nosso Senhor, Ele chama a mim para você. Irmão, e não é porque começamos a ver essas coisas que não vai haver falha, não. Não vai haver falha, não. Moisés viu e houve falha nele. Muitos servos de Deus viram e houve falha na sua vida, na sua independência, nas suas dificuldades, nas suas lutas. Porque o homem, ele vai avançando com o Senhor, até chegar o momento de que ele, de fato, vai se inclinar completamente aos pés do Senhor. Então a escada nossa é para baixo, até chegarmos lá naquela último degrau, lá para baixo, é muita coisa. Hoje eu venço o meu mau hábito, amanhã o Senhor vence o meu temperamento natural, e o Senhor vai vencendo assim, cada dia uma coisa. Cada dia somos colocados em situações que Deus vai requerer de nós submissão, inclinação para o Espírito. No momento que Deus coloca as situações em nós achamos, poxa, isso aqui eu tiro de letra. Isso aqui eu passo por ela tranquilamente. Né? É a honra, né? Deu tapa de uma mão de maneira, daqui a pouco vem outro, bem mais forte, para nos levar para o chão. Porque é no chão que não há possibilidade de o homem cair. Então toda vez que nos levantamos, o Senhor derruba. A glória e a honra só pertence a Ele. Na casa de Deus, só Ele fica com a cabeça em pé. João Batista, lembra? João Batista começou a servir, veio servir a Deus, e o Senhor veio e disse assim, esse homem é Jesus mesmo? Ou vim me esperar outro? Porque eu comecei a falar sobre esse assunto, preparei o caminho para esse homem, ele vem, me deixa preso. Eu poderia estar servindo com esse homem. E lá a cabeça dele, só Cristo aparece, irmão, na igreja. Só o Senhor tem glória. E isso é dia a dia. É a experiência diária com o Senhor, que o Senhor vai nos mostrando. Umas somos aprovados, outras somos derrotados. Né? Somos aprovados de uma, outras nós somos derrotados. Uma conseguimos perdoar, a outra dizer, isso aqui você não consegue não. Vamos colocar isso aí. 1 Coríntios 2, né? Paulo começou a confiar nas suas... Aí o Senhor colocou, peraí, um minutinho só. Eu vou aumentar o nível da sua tribulação aqui. Vamos ver. Você quer confiar em você? Peraí, um minutinho só. Vou aumentar aqui a tribulação. Paulo aí se desesperou
para que não confiemos em nós mesmos, mas o Deus que ressuscita os mortos, ó. Porque nós somos assim, irmão, nós confiamos no Senhor, mas começa a aumentar o nível, né? O Senhor chama aqueles apóstolos para estar dentro do barco, daqui a pouco Jesus está lá descansando, está lá dormindo, uma boa, mas o barco está começando a pico. Senhor, Senhor, vamos perecer todos nós. É assim que o Senhor faz comigo e com você. Então, ele mostra em Romanos, aqui, ó, vamos passar para o versículo 12. 12. Assim, pois, irmãos, somos, versículo 8, capítulo 8, versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Quando eu falo carne, irmão, tem a carne boa e a carne ruim. Certo? Tem carne boa. Tem carne boa. Nós fazemos e queremos servir a Deus na parte da carne boa. Nós vamos para a reunião com a nossa força, nós lemos a Bíblia com a nossa força, nós fazemos muita coisa com a parte da carne boa. E o Senhor diz assim, não somos constrangidos a viver disso aí não. Certo? Nós vamos ser constrangidos a viver pelo meio do Espírito, dependendo dele. Senhor, eu não tenho desejo de ler a Bíblia, Senhor, me coloca na pessoa do Senhor, me faz, Senhor, que eu possa ler a Bíblia e desfrutar dessa mente de Cristo, lendo a Bíblia. Amém? Aí ele diz assim, pois todos que são guiados, aqui, versículo 3, aliás, porque se vivermos segundo a carne, caminhareis para... Mas se pelo Espírito mortificados os efeitos do corpo, certamente, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são o quê? Filhos ruiosos, maduros de Deus. Irmão, quem é os filhos maduros de Deus? Você acha que precisa ter anos e anos e anos para chegar à maturidade? Nisso aqui não. Se você é guiado, se você experimenta a direção do Senhor no seu espírito, você é uma pessoa madura, com respeito àquele assunto. Com respeito àquele assunto, você é madura. Porque você pode ter 100 anos, se você não depender de Deus, você é carnal. No dia que você depender de si mesmo, você viveu na carne. Como diz o irmão Stephen, a carne não muda. Não muda. Ela vai ser carne, por mais que demora aqui 200 anos, a carne vai ser a mesma. É como a eletricidade, né? Eu que trabalho com eletricidade. No dia que você toca no fio, energizado, sem proteção, é a mesma coisa, irmão. Se nós dependermos de nossa vida natural para vivermos as coisas, é como pegar de fio de 11 mil. Serve para nada. Você fez e cadê? Nada foi em Cristo. Então ele diz assim, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos maduros de Deus. Porque não recebeste o Espírito de quê? Para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos. O Espírito testifica o nosso Espírito que somos o quê? Filhos. Se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Irmão, é tremendo isso. É muito importante nós falarmos isso. Porque às vezes nós esperamos a maturidade. Vamos ter alguns anos para receber a maturidade e ser guiado pelo Espírito Santo. Você nasceu de novo? Você já tem o Espírito de Cristo? Você pode ser guiado pelo Espírito de Cristo. A questão nossa, irmão, repito de novo a falar, a questão nossa é depender do Espírito do outro. É depender do Deus, da vida de Deus que está no outro, apenas. Você e eu temos o Espírito de Cristo, temos o Senhor dentro de nós. E Ele pode nos ensinar todas as coisas, diz 1 João. Nós precisamos depender desse Espírito, dessa pessoa bendita. Isso aqui eu não quero dizer que nós não vamos ouvir uns aos outros, certo? Mas temos o Espírito do Senhor dentro de nós. Perceba que se você se ajoelhar, se você estiver diante do Senhor, se você buscar a face do Senhor,
Ele vai falar com você, irmão. Ele vai falar com você. Aquele povo, quando Moisés estava no Monte Sinai, ele não entendeu o Senhor. O Senhor disse: não suba no monte fumegando, e Deus falando lá, da nuvem. E aí o povo diz assim: fala Moisés, mas não fala Deus não. Você acha como Deus entendeu aquela palavra? Você acha que Deus só queria falar com Moisés? Deus queria um reino de sacerdote. Deus não queria um sacerdote, Ele queria um reino de sacerdote. Assim como está no Novo Testamento, todos nós podemos encontrar o nosso Senhor dia a dia, no nosso quarto, nosso trabalho. Nós podemos encontrar o nosso Senhor. Depende de eu e você se inclinar diante dele e querer falar com ele. Ele está aberto a todos nós. Não há filho privilegiado. Todos nós somos privilegiados a estar com o Senhor. Irmão, basta o nosso interior desejar. Quando o Senhor diz assim: despojai do velho homem, sede santo, porque eu sou santo. Ele está dizendo que você vai fazer isso, não. Ele está dizendo que você tem que reconhecer e se voltar para Ele, porque Ele faz isso. Que se eu não posso fazer, Ele pode. Ele já crucificou o nosso velho homem, Ele já crucificou o nosso velho homem. O que eu e você precisa fazer é tirar esse, que insistimos em levar ele conosco. Despoje, tire, par de cima. Se coloque diante dele, porque ele faz o que eu e você não pode fazer. Então a vitória é ele, a vitória está com ele. Ele venceu todas as coisas. Nós só somos vencedores em Cristo. Paulo, irmão, fala o tempo todo em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Parece uma coisa que, parece um cigarro, né? A mesma palavra, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Eu estou crucificado, estou isso, sou vitorioso. Tudo posso em Cristo. Tudo que Paulo faz é em Cristo, dependente de Cristo. Quando nós saímos disso, nós fazemos as coisas na outra árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore má. Mas se nós tivermos um Senhor, você vai perceber, irmão, que nós vamos viver a vida cristã preciosa. Por isso que o Senhor diz assim: os meus mandamentos não são penosos. Olha, mas quando a gente olha, é em Cristo. Já viu Deus dizer isso? Meus mandamentos não são penosos, são leves. Você olha, você lê Mateus, você não precisa nem ler a Bíblia toda. Lê Mateus 5, 6 e 7, você vai ver que são muito altos, difíceis, impossíveis, mas porque estamos em Adão. Quando você se coloca em Cristo, Cristo faz o que eu não posso fazer. É muito precioso. Muda toda a nossa vida diária. Muda tudo. Nossa leitura, nossa oração, nossa comunhão, nosso lidar uns com os outros, muda tudo. Aí Romanos, ele diz assim, versículo 31, para a gente terminar. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós, ele entregou seu filho quando você era ímpio, pecador, inimigos. Ele entregou seu filho. Aí diz assim, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente. Certo? Graciosamente. Com ele, o quê? Todas as coisas. Aí diz assim, quem tentará acusação contra? Os outros podem acusar. Mas é Deus quem te justifica, irmão, irmã. É Deus que te justifica. Entre em paz em Cristo Jesus. Desfrute do Senhor Jesus, porque é Ele que te justifica. Amém? Aí diz assim, quem condenará? E assim, é Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte do dia? Todos fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aí ele diz assim, em todas essas coisas,
somos mais que vencedores. Como? Olha como você é o vencedor. Foi porque você leu, porque você buscou, porque você dedicou, porque se santificou, porque se separou. Tudo isso é válido em Cristo. Amém? Tudo isso é válido em Cristo. Mas ele diz assim: em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por intermédio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nem potestade, nem do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está, repete de novo, Cristo Jesus. Então, não há nada que nos separe de Cristo. Me lembro daquele versículo de 1 João. 1 João, meu pai? Acho que é 1 João. Ele diz assim: se alguém amar o mundo, olha o que ele diz: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está. Eu me preocupava com esse versículo. Eu ficava angustiado com esse versículo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Digo, Deus parou de me amar. Acabou. Mas ali não está dizendo que o amor do Pai não está em você. Ele está falando que o amor que você tem pelo Pai não está em você. Você não tem amor pelo Pai quando você ama e vive para o mundo. Mas o amor do Pai sim está conosco. Se Deus nos amou quando eu estava no mundo, Ele continua nos amando hoje e nos amará eternamente. Mas se eu amar o mundo, esse amor que eu tenho pelo Pai não vai estar em mim. O meu por Ele, não dele por mim. Ele continua me amando até para sempre. Amém? Então, quando você lê só Hebreus, voltar a Hebreus aí rapidinho. Hebreus. Cadê você? Hebreus 10. 10:19? 10:19 diz assim: tende, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o vosso coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Certo? Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Certo? Quando você lê Tiago para estudar o livro de Jó, base aquele versículo de Tiago é muito importante. Quando ele fala sobre Jó, ele diz assim: viste o fim que Deus deu a Jó? Lembra? Viste o fim que Deus deu a Jó? Ou seja, se você e eu colocarmos nossos olhos no caminho, na nossa caminhada, você desanima. Mas você viu o fim? Contemple o fim, contemple o futuro, olhe para frente, não olhe para trás, olhe para frente e continue caminhando diante do Senhor. Não desista, não desanime, porque quem fez a promessa é fiel. Não fui eu, não foi você, não foi Paulo, não foi Pedro, foi João, mas quem fez a promessa é Deus. Deus é fiel, irmão, para nos conduzir até lá. Amém? Nosso Senhor é fiel. Aí ele diz assim, continua, vou dizer assim, e diz mais, versículo 24: consideremos-nos também uns aos outros, para que, irmão? Nos estimularmos primeiro ao amor e às boas obras. Olha o que ele diz, interessante. Deus é fiel, Deus trabalhando, mas ele diz assim: pegue na mão do seu irmão, estimule ele para o Senhor. Quantos irmãos não estão aqui? Quantos irmãos a pandemia levou? Desistiram, desanimaram. Estimule uns aos outros.
Aquilo que Deus está fazendo com você é para que você possa estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Nunca queira estar lá sozinho. Eu estou bem, minha vida está com o Senhor, está bem, estou plenamente na comunhão, reunindo. Quem não quer, fique aí pelo meio do caminho. Esse não é o Espírito do Senhor. Se o Senhor te fortalece, é para que você fortaleça uns aos outros. Você olhe para o seu lado. Poxa, eu estou no grupo caseiro, é tão prático. Quem é que não está reunindo? Quem não está vindo para a reunião? Vai visitar, irmãs, as irmãs. Faz um grupo, vai visitar os irmãos. Estimule uns aos outros. Porque hoje é aquele irmão, amanhã posso ser eu. Estimule uns aos outros ao amor e às boas obras. Amém? É isso que Paulo falou em Filipenses. Olha, Paulo diz assim: o melhor estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Podia estar aqui, estar com o Senhor, mas ele diz assim: mas por vossa causa eu descerei e ficarei com vocês, assim como o Senhor fez no monte da transfiguração. Estava pronto para partir. Ele diz: vou descer, meu propósito aqui é morrer. Mesma coisa Paulo, estava lá. Estar com Cristo é melhor, claro que é melhor, mas por vossa causa eu descerei para que vocês tenham progresso. Ele não olha para si, ele não está preocupado apenas consigo mesmo, mas ele está preocupado com o seu irmão ou irmã que não está caminhando, que não está bem e que ele precisa da graça de Deus. Amém? Que o Senhor nos ajude, possamos viver de fato como igreja do Senhor, possamos viver em amor, amar uns aos outros cordialmente, estimulando não só o amor, mas estimulando uns aos outros as boas obras. Irmão, isso é tão básico, mas tão básico, que a gente deixa de fazer. Eu tenho um assunto que é os dons, que permeia muito meu coração, porque nós ficamos com apenas alguns dons na cabeça, mas são tantos dons na Bíblia. Tantos dons. Quando você olha as denominações, você percebe que todo mundo quer ser pastor, mas Deus não tem chamado para muitos deles. Mas não percebe que Deus tem tantos dons na Bíblia que eu e você pode desempenhar diante do Senhor, reconhecer o meu lugar e o seu lugar no corpo de Cristo, reconhecer que aquilo que eu estou fazendo não é o meu lugar. E todos eles têm bênção do Senhor, o seu lugar no corpo de Cristo. Às vezes você acha que está fazendo coisas insignificantes, mas Deus dá honra àquele que menos tinha, de ir lá 1 Coríntios capítulo 12. Você acha que é insignificante o que você está fazendo, mas Deus está vendo, Deus está observando, e aquilo que você faz é muito mais honroso do que muitas vezes eu estou aqui falando. Muito mais. Nosso coração, às vezes, precisa do Senhor para... vai podando, nos humilhando, falando nosso coração, até que possamos chegar ao nível que Ele é o Senhor, que Ele governa, que Ele ministra, Ele fala o nosso coração. Então, que o Senhor nos ajude. O Senhor nos ajude, de fato. E obrigado, irmão, pela paciência, viu? Obrigado pela paciência. Acho que o Senhor nos ajude a reconhecer o que somos e o que Ele é. Nós viemos para essa reunião por essas duas coisas. Você já reparou? Reconhecer o que Ele fez e reconhecer o que somos e o que éramos. Não vem para a reunião fazer isso? Viemos para essa reunião e continuemos a andar do mesmo jeito, pela fé. O irmão Ni, você sabe uma coisa que aconteceu com o irmão Ni? Ele tem uma mensagem. Ele disse assim, ele tem um livro falando sobre esse assunto. Ele diz assim, que todos os dias ele acorda desanimado. Não há um dia que ele acorde animado para Jesus. E chega no final da tarde e continua desanimado. E o diabo vem para ele e diz assim: está vendo, irmão? Você está desanimado hoje? Está desanimado amanhã? Você continua desanimado para as coisas de Deus? Aí ele diz assim:
Se eu sinto, eu não vivo. Mas se eu creio, eu vivo. Entendeu? Se eu sinto, eu chego nessa reunião, eu sinto que não devo orar, que não devo participar, é sentir. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Não vivemos pelo que estamos vendo. O que estamos vendo hoje, Senhor, tenha misericórdia. Mas quando eu chego nessa reunião, eu não vivo por isso. Tenho que viver pela fé. Eu vim aqui louvá-lo, adorá-lo. Não vim aqui me glorificar nem me louvar. Vim aqui louvar o Senhor. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. No Filho não, do Filho de Deus. Do Filho de Deus. Então, pela fé, digo, Senhor, eu estou desanimado. Mas em Cristo vou ler, em Cristo vou orar, em Cristo vou reunir. Me substitua. Me substitua. Porque a nossa vida cristã não é baseada no nosso homem natural. Nosso homem, velho homem. Nossa vida é baseada em Cristo pela fé. Crendo. Confie no Senhor. E Ele muda tudo que acontece de ruim em nosso interior. Ele pode fazer. A gente não pode. Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos por esse momento. Agradecemos por estar diante de Ti, Senhor. Tu és o dono da casa. Tu és o Senhor da casa, Tu és o Senhor da sua igreja. E dela o Senhor cuida e edifica. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, em tamanha fraqueza, tamanha dificuldade do nosso próprio interior, nos conduzindo, Senhor, dia após dia, a estar em Cristo. Em nome de Jesus. O Senhor é a vitória que precisamos. O Senhor é a alegria, a paz que precisamos, Senhor. Por isso, nos ajuda a permanecer e estar no Senhor. Nós te rogamos no Teu precioso nome.